Nous passons à présent la parole à Raoul Teixeira, qui va nous lire des éléments de communication qu'il a reçus par psychographie. Allan Kardec, este nome é um marco de um tempo novo. É uma legenda de luz e de força moral que, ao longo de mais de 6 décadas, esteve no mundo das formas para materializar os ensinamentos do mundo etéreo junto às almas terrenas. A alma de Escol, sem qualquer dúvida, Allan Kardec vinha ao planeta para representar no campo físico a equipe luminosa do Espírito da Verdade, que jorrava claridade sobre o orbe, sob a ação formidável do Cristo excelso. Nesse tempo em que o Espiritismo está no mundo, como o esplendente sol diluindo os miasmas da longa noite moral humana, ainda que pouco a pouco, são incontáveis aqueles que vêm recebendo a nutrição para viver com entusiasmo, a motivação para prosseguir nas árduas lutas sem pensar e fugir dos proscênios dificultosos desses tempos densos da sociedade humana. Quantos arredaram das ideias suicidas? Quantos desistiram do abortamento? Quantos se decidiram por manter iluminada por Jesus a estrutura do lar? Quantos se dedicaram a estudar as leis da vida e a estudar-se, anelando a melhoria de si mesmos? Quantos abriram mão dos preconceitos de raça, de cor da epiderme, de gênero, de cultura, e tantos outros, libertando-se dessa forma da ignorância que se demora no seio das sociedades do planeta? Quantos se esforçam por servir, por amar, trabalhando por ser cada vez mais úteis? Quantos hão renunciado às pressões do homem velho, na corajosa busca dos valores do homem novo, conforme as considerações do apóstolo Paulo? Quantos sofrem e choram seus tormentos de agora, conscientes das razões desses complexos dramas, sem se permitir murchar pelo desânimo, agora que sabem, com a visão do formoso pensamento espírita, as motivações de tudo isto? Hoje, quando reconhecemos na pátria espiritual os inúmeros equívocos que costumamos cometer quando caminhantes da vilegiatura corporal, vale considerar a importância de fazer com que a gloriosa informação da codificação penetre nossa intimidade, a fim de que respiremos esse portentoso pensamento espírita, convertendo-o em nossa filosofia de vida, capacitando-nos à felicidade. Quantos ainda supõem que é possível ser espírita sem ajustar a própria existência aos preceitos da codificação, enganados por essa suposição? Quantos ainda creem na ventura pós-morte, longe dos esforços para a superação dos obstáculos encontrados nas vias terrestres? Acho-me, sob intensa emoção, lutamos durante um tempo longo junto aos valorosos benfeitores do nosso movimento espírita internacional, para que este momento fosse corporificado um dia aqui, nos campos fluídicos da alma francesa, e o Senhor da vida nolo consentiu. Mais do que isso, destacou valorosos numes dos vários países para formar a coordenação deste evento, a efeméride do 4º Congresso Espírita Mundial. Sob a inspiração do próprio codificador, cabe-nos vibrar então, ao se fecharem as cortinas deste congresso,
sem que suas luzes jamais se apaguem. Os elementos que todos absorvemos aqui, resguardados por eminentes prepostos de Jesus, acompanhar-nos-ão como medicação valiosa para que daí para frente logremos o fortalecimento da alma para estudar, amar e servir, conscientes dos nossos deveres para conosco, para com Jesus e para com a vida, agora aclarada em seus fundamentos pelos ensinamentos do Espiritismo, que, vitorioso agora no mundo, impulsiona-nos a ser lúcidos, dedicados ao bem e a ser felizes. Deixo o meu abraço emocionado a todos quantos vibraram e vibrarão com essa realização bendita no solo francês, e a todos desejo paz e muita luz junto à seara do bem do Espiritismo. Servidor de todos, agradecido e vibrante, Silvino Canuto Abreu. Liberdade com o Espiritismo. No seio do pensamento fulgente da doutrina espírita, todos achamos motivação para encetar os passos da nossa libertação. Com Allan Kardec, o alcandorado amigo e ínclito codificador, torna-se menos complexa essa azáfama para a manumissão anelada. Liberta-se a consciência com o pensamento, liberta-se a ciência com o pensamento espírita, ao encontrar o agente de tudo, o princípio inteligente do universo, o espírito, abstendo-se de tudo atribuir aos fenômenos materiais. Liberta-se a filosofia por meio do pensamento espírita, ao pousar as suas reflexões, seja qual for a escola reflexiva que sustente, na realidade do ser imortal, ao conceber que o pensamento é atributo da alma e, a partir disso, torna-se mais simples a compreensão de que tudo quanto existe no campo da matéria densa não passa das elaborações da mente, do psiquismo do ser espiritual. Entenderá o filósofo, sob a luz espírita, que um caminho menos agreste para a compreensão do ser e da existência nos mundos disseminados pelos espaços agora existe. Liberta-se a fé religiosa ante o pensamento espírita, seja qual for a sua linha interpretativa, ao penetrar o conhecimento das leis da natureza, base da estrutura espírita, e passará a destronar o interesse subalterno de dominação de consciências, aclarará a reflexão do crente para libertá-lo da pieguice, do fanatismo, do fundamentalismo destrutivo. Sob a grandeza do pensamento espírita, Allan Kardec presenteia a humanidade com essa ensancha de estabelecer a libertação das criaturas, graças ao conhecimento da verdade, confirmando o ensinamento do Cristo Jesus. Se o que estamos conhecendo na vida não nos é capaz de libertar da sombra generalizada, sombra do intelecto, sombra do sentimento, sombra da moral, algo está equivocado. Ou não é tal conhecimento a expressão da verdade, ou não estamos assimilando devidamente tais conteúdos. É hora de despertar nessa etapa aziaga das experiências humanas. Estamos perante o exsudar de loucuras sem dimensão. Estamos diante da explosão do egoísmo. Encontramo-nos submetidos a um momento de graves pelejas, provocadas por incontáveis almas aturdidas, infelizes em si mesmas,
que pesam sobre o psiquismo terrestre. À frente de tudo isso, porém, raia o sol portentoso do Espiritismo no cerne da codificação de Kardec. Agora, quando rendemos ao mestre de Lyon as justíssimas homenagens pela contagem desses 2 séculos de seu último berço no mundo, sob os céus que cantavam as pautas da liberdade, da igualdade e da fraternidade, unimo-nos em oração para agradecer ao Criador por esse ensejo e por nosso júbilo, júbilo da família espírita do mundo reunida em Paris. Saudamos, pois, o codificador, instrumento da liberdade que Cristo anunciou para a humanidade inteira, com cordiais votos de progresso e de paz. Sou servidor de todas as horas, o sempre amigo Gabriel Delanne.